E vamos mostrar nesse vídeo as explicações do técnico Odair Hellmann para alguns pontos da derrota do Santos para o Guarani por 2-0. Mas antes da gente mostrar o que o Odair Hellmann falou e também vou dar alguns pitacos aqui do que eu achei da partida, quero falar da OneFootball, porque a OneFootball é o aplicativo para quem é apaixonado por futebol que precisa ter no celular. Então o link está na descrição para você baixar. Lá na OneFootball você tem acesso a transmissões ao vivo da Bundesliga e também de alguns outros campeonatos estaduais. Tem informações do Santos em primeira mão, tem tempo real, notícias, estatísticas, enfim, material completo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da bola. E também tem o QR Code que está aparecendo na tela, só você aproximar o seu celular para você baixar, completamente gratuito, tá certo? E bom, aproveitando, que a gente está falando da OneFootball, eu espero que as próximas notícias do Santos, que vão ser noticiadas lá na OneFootball, que seja principalmente a diretoria do Santos, a comissão técnica, falando que está buscando um meio-campista. Eu acho que essa situação de meio-campo do Santos, a gente vem falando isso há um bom tempo. Se não me falha a memória, se eu estiver enganada, me fala aqui nos comentários. Mas que me vem à memória, eu acho que o último meio-campista, meia mesmo do Santos, foi o Lucas Lima. De lá para cá, o Santos não teve essa figura dentro de campo e principalmente nas últimas 2 temporadas o Santos encontrou uma certa dificuldade em termos de criação, buscar um meio-campo que consiga desenvolver bem ali entre os meio-campistas, volantes, atacantes, enfim, para que o Santos consiga ir rumo ao caminho das vitórias, E a gente vem falando da necessidade de meio-campista, cansei de fazer vídeo aqui nesse canal falando que para mim uma das prioridades do Santos para 2023 seria a contratação de um meio-campista experiente, não é aposta, não é colocar menino da base para resolver os problemas. Pode ser que o Ivonei, o Miguelito, o Pirani, o Ed Carlos venham a dar certo? Pode ser que sim, e vou ficar feliz se isso acontecer. Mas a gente não pode colocar de novo, em mais uma temporada, os meninos como se eles tivessem que ser os salvadores da pátria. Eu sempre falo aqui, a base tem que fazer parte do processo e não ser a solução. Se for a solução, legal, a gente vai comemorar, vai ficar muito feliz. Mas e se não for? A gente vai queimar mais alguns processos, mais algumas etapas, porque o Santos não tem capacidade de contratar um jogador que possa resolver o problema, porque o Santos não entende a diferença de gasto e investimento. Já cansei de falar aqui, investir em qualidade técnica não é gasto, é investimento para que você ganhe títulos, para que você avance nas competições e com isso você seja premiado. Então o Santos precisa ligar esse sinal de alerta. Óbvio, é a segunda rodada do Campeonato Paulista, pode ser que o Santos melhore aí, mas a gente também não pode fingir que estamos entrando no 3º ano, que a gente entra com uma expectativa de que as coisas vão ser melhores e acaba não acontecendo isso. O meio-campo, um ataque completamente nulo, não criaram absolutamente nada. O Odair Hellmann até fala na entrevista coletiva que a gente vai mostrar aqui alguns trechos, onde ele mudou o sistema tático do Santos, Ele começa com 4 atacantes contra o Mirassol, Soteldo, Mendonça, Ângelo e Marcos Leonardo. Ele tira o Ângelo, também pela questão familiar, que o Ângelo vem passando, mas ele poderia ter colocado o Lucas Braga no lugar do Ângelo, concorda? Mas não, ele preferiu tirar o Ângelo para colocar mais um meio-campista, que no caso foi o Sandri. E não deu certo. Um Santos também que teve alguns pontos ali que não conseguiu fazer uma marcação 100%, deixando alguns espaços, principalmente no lado esquerdo, não teve cobertura ali para o Lucas Pires, que mais uma vez foi muito mal, e também o meio-campo que não conseguiu criar alternativas. Teve momentos que o Michael estava se aventurando, tentando o lançamento, tentando alguns cruzamentos, então assim, muito bagunçado, um Santos sem compactação, a defesa do Santos sem exceção, todo mundo muito mal, o ataque nulo, então um jogo que não tem nada pra gente falar, isso aqui foi legal, não tem absolutamente nada. Eu falei e repito, o destaque do jogo
foi você que assistiu a partida, eu que assisti a partida, você que está assistindo esse vídeo e o dos demais colegas que criam conteúdo. É isso, não teve destaque do time do Santos, né? E isso, de uma certa forma, acaba preocupando. Vou deixar agora vocês com o técnico Odair Hellmann, dando as explicações, né, como que ele viu essa partida de Guarani 2, Santos 0. E, relembrando, o Santos volta a campo no domingo, fora de casa, contra o São Bernardo. Precisa vencer, porque o grupo do Santos está todo mundo ali pontuando. Então, para não deixar para os 45 do segundo tempo, né, para conseguir, quem sabe, uma classificação. Então, fique agora com Odair Hellmann dando as explicações dele para essa derrota do Peixe. Confere aí. Nós vamos ter muito trabalho e sabíamos disso quando viemos para cá. Todos que estão aqui sabem disso, que a gente precisa trabalhar muito para que a gente consiga estabilizar, equilibrar, independente da variação tática, independente do sistema, que a gente consiga equilibrar ofensivamente e defensivamente a equipe, porque daí você vai ficar mais forte, vai entrosar melhor, o teu jogo vai para o campo com mais facilidade, né? Com mais leveza. A gente não pode esquecer que nos últimos 2 anos vem de uma dificuldade grande, não só nesse aspecto de fora de casa, mas dentro de casa também. Então a gente vai buscar essa evolução, tem que buscar a evolução. Os jogadores sabem disso, estão trabalhando, estão se empenhando, estão dedicando. Não faltou correr, disposição, luta. O que a gente precisa evoluir agora também na parte técnica, precisa evoluir também na parte tática. São aspectos importantes para que cada vez mais a equipe esteja forte, equilibrada e tenha uma estabilidade de resultado, né? Quanto mais oscilação de resultado você tem, menos confiança você vai adquirindo, você tem que buscar mais soluções. Então a gente tem que ter calma, né? A gente não pode nem pela vitória achar, e nós não achamos, e eu mesmo falei isso na entrevista coletiva, que está tudo certo, porque tem muita coisa a se fazer, muita coisa a buscar durante o processo e na derrota também. O que nós temos que ter da vitória e da derrota lições importantes, né? Uma equipe que sofre o gol com 4 minutos e depois sofre o segundo gol, que busca uma variação, conversa no vestiário, se estabiliza, descansa, retoma, visualiza outro aspecto de movimento para buscar esse empate e depois buscar a virada, leva um gol com 20 segundos, tudo que foi pensado, tudo que foi tentado tem muito mais dificuldade. Então são aspectos que a gente precisa evoluir, né? O trabalho, os jogos, esse tipo é duro, né? Ter que evoluir com derrota, mas temos que evoluir, temos que crescer e já no próximo, na partida, estabilizar melhor, mostrar uma evolução nesses aspectos que a gente não teve bem hoje. Hoje a gente saiu com 3 meio-campistas, 3 jogadores que têm condições de marcação e de jogar, de ter passe. Eu acho que até a gente teve, depois dos 10 minutos do primeiro tempo, onde a gente comete o erro da saída de bola e dá a possibilidade do pênalti de 1-0, que você traz o time da casa com toda a confiança, e eles fizeram essa pressão nos 10 primeiros minutos. Acho que depois estabilizou mais, e aquilo que a gente tinha pensado para um jogador a mais de meio, para ter um pouco mais de controle de jogo e não só jogar na transição, não só apostar no contra-ataque, porque você também precisa ter equilíbrio nesse principal setor, que é o meio-campo, e a gente tentou fazer isso com um homem com característica de posse, de passe. E até antes do jogo, com a chuva que caiu, com o campo que estava, a estratégia teórica, ela tinha tudo para dar certo. Essa busca de meio campo, eu acho que a gente tem que fazer essa busca e está fazendo nos treinamentos e nos jogos, com derrota, com vitória, mas estamos trabalhando para buscar com vitórias, corrigir ganhando, né? Que é muito melhor. Essa evolução, essas peças, essas características que se encaixem e que dê uma estabilidade, um equilíbrio para a equipe. Tanto ofensivo, na parte de que a gente precisa evoluir na parte de definição. Hoje até no segundo tempo a gente chegou muitas vezes com cruzamento, com um penúltimo passe, mas ele não entrou, sempre faltou uma situação melhor. E esse equilíbrio defensivo. As peças nós vamos visualizando no decorrer dos jogos, como hoje a gente já buscou uma variação, vamos visualizar quem está bem para a próxima partida, para a gente buscar esse encaixe de meio campo e ofensivo e defensivo. O Marcos tentou participar do jogo, né? O jogo ficou difícil no aspecto de receber uma bola mais limpa, né? Então isso também dificulta para o atacante. Quando as bolas entraram, ele tentou fazer o pivô, ele tentou participar do jogo, teve até a oportunidade de finalização
e se precipitou um pouquinho na ação, né? Um pouquinho mais de calma, na vontade de fazer a finalização rápida. Às vezes não está o corpo tão equilibrado, mas ele participou, ele tentou, ele movimentou. São características diferentes. A gente tentou fazer um movimento de 2 jogadores por dentro para dar um pouquinho mais de volume também, porque a equipe do Guarani baixou muito as linhas, né? Baixou bastante as linhas e a gente ficou sem a saída tão forte pelo meio, com a saída curta, e aí procurava abrir a partida da amplitude no jogo para ter esses caras pesados por dentro, para também uma definição, e a gente teve essas jogadas. O Soteldo teve 3, 4 ou 5 que conseguiu limpar e a área estava preenchida, mas o refino final hoje nos faltou. É isso que eu falei da parte de finalização. A gente até não conseguiu finalizar limpo, né, para que o goleiro fizesse uma grande defesa. Esse aspecto a gente precisa evoluir. E os dois com uma característica um pouquinho mais diferente, o Marcos com mais força, com mais explosão. E a gente vai dar confiança a todos do grupo para que eles possam dar uma boa resposta sempre.